Você sabe realmente quem foi o Espírito Santo? Será que ele faz parte da Trindade? Ou será que ele não é uma pessoa, ele é meramente uma força que emana de Deus? E qual é a maior lição que o Espírito Santo nos deixou para nós? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos e assim vivemos. E hoje chegamos na lição de número 5 e na lição de número 5 iremos tratar sobre a identidade do Espírito Santo. Será que realmente ele é uma pessoa? Será que realmente ele existe fora de Deus? Ou ele é simplesmente uma emanação de Deus, uma força de Deus, uma forma de Deus agir entre nós? Então hoje nós vamos estudar a matéria chamada pneumatologia. É justamente isso mesmo. A lição de número 5 vai falar sobre o Espírito Santo de Deus e teologicamente ela é conhecida como pneumatologia. Você já estudou essa matéria de forma profunda? É claro que nessa videoaula nós vamos dar apenas detalhes, nós vamos simplesmente ajudar a você a preparar melhor a sua aula para o domingo ou o dia que vocês ministram aí nas vossas igrejas. Mas pneumatologia é um nome grego que se dá ao estudo do Espírito Santo. Se você quiser conhecer mais sobre pneumatologia, vou deixar aqui em cima um link do curso de teologia online, onde você pode estudar teologia de qualquer parte deste Brasil e fora do Brasil. Também você pode estar na sua casa, no seu escritório, no ônibus, ou seja, esperando na fila de um banco, ou seja, não tem lugar onde você não pode estudar teologia. Então eu vou deixar o link já apareceu aqui em cima, ou aqui embaixo também na descrição deste vídeo tem um link. Você clica nesse link, você vai preencher apenas o seu nome, apenas o seu e-mail. Eu vou te mandar um e-mail automaticamente. Você vai receber um e-mail com todas as instruções para que você possa se aprofundar no estudo da teologia. Então a lição de número 5 vai falar sobre a identidade do Espírito Santo. E a leitura bíblica em classe se encontra em João, no capítulo de número 14, do verso 14 ao 18 e o verso de número 26. Estudar o Espírito Santo no meu ponto de vista, é algo desafiador. Tá? Estudar a matéria pneumatologia é uma matéria desafiadora, por algumas razões. Primeira razão, porque o Espírito Santo, eu já li muita obra, e essa semana eu li algumas obras para preparar melhor essa aula aqui para vocês, e vários autores são comuns na ideia de que a pessoa do Espírito Santo, a matéria do Espírito Santo, ela foi ao longo do tempo uma matéria esquecida. Foi uma matéria onde teve pouco investimento acadêmico para descrever essa matéria chamada pneumatologia ou o estudo do Espírito Santo. Então por isso que nós vamos entrar numa matéria que é realmente desafiadora. E nessa videoaula nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos entender, primeiro, será que realmente o Espírito Santo faz parte da Trindade? Será que ele é uma pessoa? Ele existe? Ou ele é uma força? Então é isso que você precisa levar para a tua classe. Faz parte ou não da Trindade? Se faz, mostra por quê. É isso que nós vamos fazer aqui, tá bom? Se é pessoa, me mostra, me prova biblicamente que ele é uma pessoa. É justamente isso que é a proposta da nossa videoaula, da nossa pré-aula aqui para auxiliar vocês. O tópico
tópico primeiro diz assim, o Espírito Santo. Ponto 1, tá? Ponto 1. Irmão, só um lembrete, essa videoaula, tá? É a matéria escrita, já está no blog, ok? Já está no blog, tá bom? Então, tópico primeiro, o Espírito Santo. Ponto 1, a revelação divina. Queridos, olha para mim. Queridas, olha para mim. Eu já disse em muitas videoaulas aqui que a teologia é algo evolutivo. E eu me lembro que eu usei até o exemplo do meu filho. Tá? Ou seja, nasce uma criança, o médico vai falar para mim, vai falar para nós, olha, é menino ou ele é homem? Por exemplo, é o menino, ele nasceu homem, mas ele é homem como eu, como você? Ele é uma mulher como vocês? Vocês percebem que você nasce homem ou você nasce mulher, mas você já não nasce desenvolvido. Você precisa entrar num processo evolutivo, você precisa passar por etapas. Então perceba que você já é, mas você precisa ser desenvolvido para alcançar o quê? A famosa palavrinha maturidade. Então é isso que vocês precisam entender, que a teologia ela é um processo evolutivo. Perceba o que eu vou dizer, na mente de Deus já estava tudo certo, mas para nós era um processo evolutivo, tá? Algumas pessoas ficam muito bravas comigo, mas isso é princípio hermenêutico. A maneira que Moisés entendeu a Bíblia quando ele leu ou quando ele escreveu não é a mesma forma que eu entendo hoje. Preste atenção. A maneira que Moisés viu o texto, hoje eu vejo o texto com um olhar mais aprofundado. Ou seja, os primeiros leitores que leram aquele texto, eles não tiveram a mesma compreensão que às vezes eu e você tem. Por exemplo, quando nós lemos Façamos o Homem, um texto de Gênesis 1:26 que eu fui muito criticado na terceira videoaula, tá? Onde fui muito criticado, simplesmente esse texto, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, na época de Moisés, quando Moisés pegou aquele texto, ele escreveu e leu para aquela comunidade, será que eles sabiam quem era Jesus? Eles sabiam quem era o Espírito Santo? Eles não tinham noção de quem era o Messias ainda. Vocês percebem que hoje nós, eu e você, temos a Bíblia completa. Então eu posso fazer um exercício hermenêutico. Eu posso ir de Apocalipse e eu posso ir até a Gênesis para concluir alguns textos bíblicos. Mas se vocês percebem que para aquele momento eles só tinham aquilo, então perceba o que eu vou dizer. A revelação, ela é algo progressiva. É isso o que o nosso autor ele está dizendo aqui, tá? Que a matéria do Espírito Santo, ela é um tema único, é um tema verdadeiro, é um tema bíblico, mas a sua compreensão precisou de uma evolução histórica. Eu vou repetir. Tá? A matéria do Espírito Santo ela é bíblica e ela é verdadeira, mas ela precisou de um processo evolutivo dentro da história para que nós pudéssemos compreender hoje plenamente a sua finalidade, a sua pessoa, a sua disciplina, tá bom? Então é isso que nós precisamos nos entender. Nesse ponto ainda, o nosso autor vai dizer o seguinte, tá? Que, olha que interessante, quem é que revelou Deus à humanidade? É Jesus. João capítulo 1, verso 18, diz claramente isso, que Jesus revelou Deus. Quem é que revelou Jesus? O Espírito Santo. Perceba que quando Jesus foi, ele disse que o outro Consolador viria. Para quê? Para fazer nós lembrar, para nos ensinar tudo quanto o Senhor Jesus nos ensinou,
tudo que ele nos falou, ou seja, ele iria comunicar a verdade de Jesus para as nossas vidas. Tá? E é tão interessante, quem é que revela o Espírito Santo? Ninguém. Tá? Olha que interessante isso. Tá? Olha que interessante, na minha conclusão eu vou mostrar para vocês qual foi ou qual é a maior lição que eu tiro do Espírito Santo. Então não percam, tá? O término dessa lição tem um grande segredo sobre esse ser chamado Espírito Santo de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você agora é o seguinte: que João 1:18 diz que Jesus revelou Deus. Pera aí, então Deus não era revelado ainda? As pessoas não conheciam Deus? E o Antigo Testamento? E os 39 livros do Antigo Testamento que falaram acerca de Deus? Paulo diz em Romanos, no capítulo de número... No capítulo 1 e no verso 20, que Deus se revelou na natureza. Ou seja, Deus sempre se revelava. Ele se revelou na natureza, ele próprio se revelou ao homem. Lembra quando Moisés perguntou: Senhor, eu vou chegar no Egito, Faraó vai me perguntar quem é que te enviou, o que eu falo para ele? Diz para eles que o eu sou que sou me enviou a vós. Ou seja, Deus estava se revelando quem ele era. Então o Antigo Testamento inteiro é o próprio Deus se revelando ao homem. Tá? Ou seja, se revelando de forma pessoal, revelando a si mesmo, ou através da natureza, ou através da história, ou através de atos miraculosos. Ou seja, então o Antigo Testamento é uma auto-revelação própria de Deus à humanidade. Agora chega João, no capítulo 1, verso 1, dizendo que Jesus revelou Deus. Como que nós saímos dessa? Vamos jogar fora os 39 livros do Velho Testamento? Porque agora Jesus vai desvendar realmente quem é esse ser? Aí, queridos, existem muitas interpretações para isso. Eu prefiro acreditar na seguinte interpretação: que Jesus não veio revelar Deus porque ele estava oculto, mas ele veio em pessoa materializar no seu próprio corpo a essência do ser divino. Por quê? Porque Deus ninguém via, mas as pessoas poderiam ver Deus, ou seja, a palavra revelar aí, ou seja, através de Jesus, Deus seria revelado na vida das pessoas. Paulo diz em Colossenses, no capítulo de número 1 e no verso 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. E em Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus não veio revelar algo novo. Ele veio simplesmente, né? Ele veio materializar a essência do ser divino dentro da humanidade. Ele trouxe o divino para a matéria dentro do seu próprio corpo. Eu sei que é complexo essa ideia, mas ele estava tipo minimizando. Ele estava pegando a grandeza do eterno e estava trazendo para dentro de si. E ele estava mostrando realmente quem o eterno é. Por exemplo, o eterno é amor. O eterno fez grandes milagres no Antigo Testamento. O eterno guiava o seu povo. O eterno salvou o seu povo. Percebe que todos esses atributos, todas essas finalidades, tudo isso que o eterno fez no Antigo Testamento, Cristo exatamente expressou na praticidade da vida. As pessoas viram pessoalmente, em carne e osso, a manifestação do eterno na pessoa bendita de Jesus. Tá? O ponto 2 diz o seguinte: o esquecimento. A Bíblia sempre mencionou a atuação do Espírito Santo. O que vocês precisam entender é o seguinte: por que ele é um ser esquecido? Ele é um ser esquecido por nós e não pelos escritores sagrados. Por quê? Porque a Bíblia sempre vai narrar a obra do Espírito Santo. Ele sempre vai narrar.
Vocês sabem quando aparece pela primeira vez o termo Espírito Santo? Eu sei que muitos de vocês sabem, parabéns por causa disso. Gênesis capítulo 1 e o verso de número 2, que menciona que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava. A palavra pairava, eu sou apaixonado por ela, eu já preguei sobre isso, merahefet em hebraico, que tem a ideia de esfregar, tem a ideia de transmitir poder para outra coisa. É tão interessante que você pode... a ideia de pairar, eu sei que você vai encontrar no Google aí a ideia da galinha chocando, tá? Está certo? É claro que está certo. Mas de forma mais profunda, é como você pegar um gelol. Quando você pega um gelol ou algum creme que tem muita menta, você passa... Percebe? Você pegou o creme, você passa. Você não concorda comigo que a essência daquele creme entra dentro dessa enfermidade, onde está com dor, e ele começa a agir? É essa a ideia do Espírito Santo, aquilo que estava sem forma, aquilo que estava vazia, o Espírito estava esfregando. Era como se fosse transmissão de poder para conservar aquilo que o Eterno ainda iria fazer ou reformular. Isso é muito maravilhoso. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. É tão interessante que no original hebraico, Moisés, ele fala 14 palavras em hebraico. A 15ª e a 16ª é a menção do Espírito Santo. É tão interessante que ele gastou apenas 14 palavras. E depois na 15ª e na 16ª ele menciona o Espírito Santo de Deus. Então perceba que o Espírito Santo ele é mencionado de forma muito rápida no texto sagrado. É claro, se eu fosse fazer uma Guemará das palavras hebraicas, eu poderia falar, se eu conto, deu 14. 14, ele é divisor de 7. 7 vezes 2, 14. 7 é o número da perfeição. Por isso que o Espírito é santo. Por isso que o Espírito é kadosh. Ele é santificado. Ele é separado para uma boa obra. Para algo específico de Deus. Tá? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o esquecimento ele é por nossa causa. Ele é provocado pelas nossas intenções. Mas a Bíblia sempre mencionou o Espírito Santo de Deus. Ponto 3. O Espírito Santo e os primeiros cristãos. Tá? Como que os primeiros cristãos entendiam o Espírito Santo de Deus? Como que eles viam o Espírito Santo de Deus? Paulo, ele vai dar algumas deixas de como os primeiros cristãos viam, tá, o Espírito Santo de Deus. Eles tinham plena convicção de que o Espírito Santo de Deus sempre agiu nos homens do Antigo Testamento. A visão que eles tinham, que as pessoas que recebiam o Espírito Santo eram pessoas agraciadas por Deus. Tá? Aí no Novo Testamento, os primeiros cristãos, eles começaram a entender, depois da pregação de Pedro, em Atos no capítulo 2, preste atenção no que eu vou dizer, que o Espírito Santo, que no Antigo Testamento era um privilégio para poucos, ele seria derramado a todas as pessoas, porque tinha uma profecia em Joel que falava sobre isso. E Pedro vai falar sobre isso. Quando acontece o derramamento do Espírito, não era nem 9 horas da manhã ainda, Pedro diz, eles não estão embriagados, porque antes das 9 não se bebia vinho na cidade de Jerusalém, nas festas judaicas, então eles não estão ainda embriagados. Mas o que estão acontecendo? Porque se cumpriu a profecia de Joel, eles estão agora cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, no Novo Testamento, na igreja primitiva, começou a ter a ideia de que o Espírito Santo seria derramado sem exceção. Então o que eles começaram a entender é que o Espírito seria derramado sem exclusividade. É isso que eles começaram a entender acerca do Espírito Santo.
Tópico 2, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Ponto 1, a divindade declarada. O que é divindade? Tá? Divindade ou deidade é a característica de um ser que o qualifica como um ser divino. Tá? É isso que significa divindade. Divindade é a características que qualifica um ser para ele ser divino. E o que nós vamos ver agora é que, será que o Espírito Santo ele tem divindade? Ele tem a sua deidade? Ele tem características que o define como divino? Como da mesma essência de Deus? É isso que nós vamos ver agora. Ponto 1. A divindade ela é declarada. O que precisamos entender nessas passagens que o nosso autor cita aqui na nossa revista e em outras passagens, que essas variáveis é uma prova, grave bem, essas variáveis é uma prova de que o Espírito Santo tem a mesma deidade do Pai. Ou seja, em alguns textos bíblicos nós vamos ler que o Espírito é o Senhor. Depois, em outro texto, nós vamos ver que Deus é o Senhor. Ou seja, essas variáveis entre o termo Espírito Santo, Deus, Senhor, ou seja, é uma prova de que o Espírito Santo ele tem a mesma essência, tem a mesma divindade do Pai e do Filho. Por isso ele é um ser divino, por isso ele é Deus. Por isso ele faz parte da Trindade. Então a divindade ela é declarada nos textos sagrados. E depois nós temos o ponto 2, a divindade revelada. Essa revelação ela se dá em alguns momentos específicos. E eu separei para vocês 6 momentos específicos onde nós vemos que aquilo que o Pai tem, que o Filho tem, o Espírito Santo tem. Ou seja, eles agem da mesma forma. Tá? Em que casos são estes? Por exemplo, no batismo. Tá? Perceba que em Mateus 28, verso 19, ou seja, a ordem é para batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, está em par de igualdade. Qual o segundo ponto? Nos dons. Perceba, olha que interessante, em Efésios 4, verso 11, diz quem é que deu dons à igreja, os dons ministeriais? Deus. Que interessante, em 1 Coríntios capítulo 12, quem é que ministra os dons à igreja? O Espírito Santo. E se nós lermos aí, nós vamos ver de forma muito bem clara no 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, 5 e 6. É tão interessante que agora, quando nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, olha o que diz o verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, uma pessoa. Verso 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Verso 6, há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então perceba que na entrega dos dons o Espírito está lá. Tá? Qual o terceiro momento que é onde o Espírito se faz presente? Na bênção apostólica. Coríntios capítulo 13, verso 13. Tá? Vai falar sobre o quê? O amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo. Um outro momento que fala sobre a divindade do Espírito é em Efésios, no capítulo 4, aonde eu qualifico como o conceito da unidade. O capítulo 4 de Efésios vai falar sobre um conceito. E qual é o conceito? O conceito da unidade. Ou seja, não pode ser segregado, tem que ser único. E ele vai falar justamente sobre isso, que não existe vários batismos, existe um batismo, não existe várias fé,
tem uma fé. Não existe vários espíritos, tem um único espírito. Não existe vários deuses, existe um único Deus. Ou seja, no conceito da unidade, o Espírito Santo também ele se encaixa perfeitamente. Qual é o outro item, Fábio? O outro item é no processo da soteriologia. E 1 Pedro, capítulo interessante, no processo da soteriologia, nós vemos quem? O Espírito Santo. Está claro em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Olha o que diz aqui. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, aqui tem uma obra específica do Pai. Aí depois continua o texto. Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Olha que interessante. Ou seja, nesses 6 momentos, que são o batismo, os dons, a bênção apostólica, no conceito da unidade, no processo da soteriologia, o Espírito Santo tem a divindade declarada e revelada, ou seja, ele se mostra como um ser divino. No ponto de número 3 vai falar sobre as obras divinas do Espírito Santo. E uma das obras que ele fez, que o Pai fez e que Jesus fez, foi a criação do universo. O Espírito criou o universo? Criou. Aí olha para mim, o Espírito Santo me criou, ele te criou? Não, mas quem me criou foi Deus. Mas o Espírito Santo, ele participou. Jó nos atesta esta verdade. Tá? Qual foram outras obras que o Espírito Santo participou ou que ele fez? O nascimento virginal do nosso Messias. Como que Jesus nasceu? Foi obra e graça do Espírito Santo. Qualquer teologia, qualquer tipo de ideia que você tenta explicar o nascimento do Messias foi um nascimento sobrenatural. Qualquer hipótese é um nascimento sobrenatural. Isto é uma prova de que o Espírito Santo atuou operando um milagre. Tá? Uma outra coisa muito maravilhosa é a geração desse menino. Foi uma geração também baseada dentro do Espírito Santo. Existem alguns teólogos que vão dizer que a barriga de Maria, ela se tornou um tabernáculo. Ela se tornou a arca, onde Deus se manifestava na vida daquele menino. É uma obra exclusiva do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Foi uma obra exclusiva dele. Uma outra coisa que o Espírito Santo ele faz, ele conserva o universo. E ele conserva o mundo através da igreja. Presta atenção no que eu vou dizer. Sabe por que esse mundo não foi destruído? Existem algumas teorias. Uma teoria que Paulo vai nos afirmar, que existe uma ainda que resiste. É isso que Paulo diz. Aí existe uma teoria que diz que o mundo não foi destruído por causa do Espírito Santo. Uma outra teologia que é pregada dentro da Assembleia de Deus, que é por causa da igreja. Eu acredito na junção dessas duas. Eu não acho que é obra exclusiva da igreja. Eu não acredito que é obra exclusiva do Espírito. Eu acredito que é obra do Espírito por intermédio, através, viés igreja. Ou seja, a manutenção, a santificação que o Espírito Santo dá a essa igreja faz com que o povo, faz com que esse mundo ainda seja conservado. É nisso que eu acredito, que o Espírito Santo trabalha viés igreja. Tá? E a igreja é a materialização do poder do Santo Espírito de Deus. É por isso que Paulo, em Efésios, ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do quê?
do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer nos dar poder para que vencer o pecado. Se eu venço o pecado, eu neutralizo mais uma bomba do diabo neste mundo. Tá? Outra obra do Espírito Santo é a obra regeneradora. E uma outra obra é o doador da vida. Ou seja, o Espírito Santo é que nos regenera. É Ele que ressuscita. É Ele que liga a minha alma à alma do Eterno. É Ele que me possibilita eu viver para Deus. É Ele que me dá vida e vida espiritual. Ele distribui dons e Ele guia a igreja. Terceiro tópico. Os atributos da divindade. O que é atributo? Atributo são características que vai marcar aquele ser. Se eu tiro aquelas características desse ser, ele deixa de ser quem ele é. Tá? Então, isso são atributos. Dentro da teologia, existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Eu já expliquei isso em outras videoaulas. Os atributos incomunicáveis, ou seja, ele não se comunica, ele não é transmitido para outra pessoa. Ou seja, ele é só meu, ele é exclusivo, ele é incomunicável, ninguém pode mais ter. Tá bom? E os atributos comunicáveis, qualquer pessoa pode ter essas características. Então nós vamos ver os atributos incomunicáveis, que só Deus tem. Ou seja, eu não posso ter, mas o Espírito Santo tem. Se ele tem, ele é, deixa eu ouvir, ele é Deus. Perfeito. É isso que você tem que mostrar para a igreja. É isso que você vai mostrar para os seus alunos. Por exemplo, nós somos onipotentes? Não, nós não somos onipotentes. Então eu não posso ser Deus. Deus é onipotente? É. Mas o Espírito Santo também ele é onipotente. Por quê? Ele tem poder e ele faz milagres. Ok? Ou seja, aí você pode me perguntar, Fabio, mas eu também faço milagre. Não, você não faz milagre. É ele que faz por viés de você. Lembra da palavrinha viés? É através de você. Você é o veículo. Você simplesmente é a manifestação do poder dele aqui nessa terra, via igreja. Tá? Então ele é onipotente. Por exemplo, você é onipresente? Você está em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. O Espírito Santo de Deus, ele está. Então se ele está, ele é Deus. Ele possui atributos incomunicáveis. Ou seja, ele preenche todos os espaços. Nada neste globo terrestre está sem a presença do Espírito Santo de Deus. Um outro atributo incomunicável é a onisciência. Você sabe o que eu estou pensando agora? Você não sabe. Deus sabe. Jesus sabe. E o Espírito Santo de Deus também, ele sabe. Sabe por quê? Porque ele conhece, ele sonda o meu coração. Ele sonda o teu coração agora. Ele sabe o que está dentro do seu coração agora. Por isso que ele é Deus. Por isso que ele é uma pessoa única e exclusiva. Tá? Agora temos o ponto 2. O ponto 2 diz assim, alguns atributos comunicáveis. Ou seja, que eu tenho, que Deus também tem. Claro, em proporções diferentes, mas ambos temos. Santidade, bondade e um atributo que eu sou apaixonado por ele, que o Espírito Santo ele executa, é o atributo de educador. Você sabia que o Espírito Santo ele é um professor? Ele é um professor. Jesus disse, quando ele vier, ele vos ensinará. Ele montará um plano pedagógico para instruir a tua vida. Por isso a igreja precisa ser uma igreja educadora, porque ele é educador na essência. E se ele é educador por essência, eu também preciso ser educador por essência. Ponto 3. O Espírito Santo é a Trindade. Não precisamos mais falar sobre isso, né, queridos? Nós já estamos
numa evolutiva, nós estamos dentro de um plano onde estamos atestando que ele faz parte da Trindade. Então não precisamos mais mencionar isso aqui. Ele faz parte da Trindade porque nós estamos dando provas bíblicas de que ele faz parte da Trindade. Quarto tópico. Personalidade do Espírito Santo. Queridos, eu vou deixar um link aqui em cima, onde eu falo sobre um vídeo onde eu explico o que é personalidade. Clica nesse link aqui que vocês vão ter uma matéria mais aprofundada, um estudo mais aprofundado sobre o que é personalidade. Tá? Ponto 1. As faculdades da personalidade. Personalidade são elementos que caracterizam o ser. E os 3 elementos que são percebidos no Espírito Santo são esses. Primeiro, intelecto, emoção e vontade. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o intelecto, ele pensa, ou seja, ninguém pensa por ele, ele pensa sozinho. Tá? Segundo ponto, emoção, ele ri, ele chora. Por que eu falo rir? O termo bíblico não é rir, mas ele se alegra. E quando eu me alegro, eu sorrio, eu dou risada, eu dou gargalhada. São elementos, eu sei que são elementos humanos para explicar o ser divino. Ou seja, ele tem emoção própria. Paulo diz que ele se entristece. Não é que ele fica para baixo, mas são elementos humanos para que você possa entender que ele tem sentimentos de alegria, mas tem sentimentos de tristeza também. O texto diz também que ele tem vontade, e essa vontade é própria. A Bíblia diz que ele impediu Paulo de ir para determinado lugar. Ou seja, ele guiava os apóstolos. Ou seja, ele tem vontade própria. Ele não quis que Paulo fosse a determinado lugar. Por quê? Na Bíblia não explica. Ou seja, ele tem vontade própria. E você sabe o que chama isso? Soberania. Ele governa sem ser questionado. Ponto e acabou. Ele não deve satisfação para mim e para você. Ele faz aquilo que ele quer e ponto. É claro que isso sempre em harmonia com o pai e com o filho. Ambos não se chocam nas suas ideias. E eles sim vivem de forma, a palavra harmonia, de forma plena e absoluta. Ponto 2. Reações do Espírito Santo. É claro que as reações dele é uma prova de que ele é uma pessoa. Você já viu um boneco ter reação? Você já viu um ser inanimado ter reações? Você já viu, por exemplo, uma árvore? Ela é um ser inanimado. Você já viu ela chorar? Você já viu ela ficar brava? Você já viu ela ter ideias? Você já viu ela impedir alguém de fazer alguma coisa? Não. Percebe que as reações desse ser é uma prova, vou repetir, é uma prova de que ele é uma pessoa independente. Ou seja, as reações dele, rir, chorar, se alegrar ou não se alegrar, de ele impedir ou deixar você fazer, de ele falar ou não falar. Essas reações é prova de que ele é uma pessoa. Eu quero concluir a minha aula respondendo na verdade a pergunta que eu fiz no início da minha videoaula. Qual é a maior lição que eu aprendo do Espírito Santo? E olha para mim com carinho. A maior lição que eu aprendo com essa pessoa chamada Espírito Santo é a lição chamada humildade. Por quê? Porque quando ele veio a este mundo, quando Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo ele é derramado sobre essa terra. Ele não vem para se auto-exaltar. Ele não vem para se promover. Ele vem para falar de uma outra pessoa. Ele veio manter vivo em nossa memória a vida de um personagem chamado Jesus de Nazaré. Ele veio nos ensinar. Ele veio acender
a chama deste Messias. Ele não veio dizer quem ele era. Ele não veio se autopromover. Ele veio promover um outro ser. Então, para mim, a maior obra que o Espírito Santo de Deus produziu e ainda produz na história da humanidade é o princípio chamado humildade. Que nós possamos aprender a ser humilde. Que nós possamos... Eu sei que não existe nenhuma teologia formada sobre a humildade do Espírito Santo. Mas lembra que nós estudamos que teologia é um processo evolutivo. A Bíblia diz para mim aprender a ser manso e humilde com Jesus. Mas esse ser, ele é realmente um ser assim enigmático. Ele realmente é um ser muito profundo. Porque ele não veio se auto-revelar. Se ele não veio falar de si mesmo, como diz João, ele veio falar de quem? Do Messias. Esse ser, ele é um ser humilde. Ele poderia ser arrogante? É claro que não. Mas essa é a lição que permeia a nossa vida. Essa é uma lição que precisa estar latente na nossa vida. A lição da humildade. Que nós não venhamos falar de nós mesmos. Que nós não venhamos promover o nosso reino e nem o nosso ministério, mas que nós possamos promover o reino daquele que vive e reina para todo sempre. Que o meu reino não prevaleça, mas que o reino dele prevaleça. Que a tua escola dominical seja uma escola dominical para o reino e não a tua escola bíblica dominical. Que não seja o seu ministério, a tua igreja, a tua família. Tudo que você tem é para Deus. Tudo que você faz é para Deus. E tudo que você é para o louvor e glória do nome de Jesus de Nazaré. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.